Ótimo. E vou colocar aqui para apresentar. Vocês entenderam mais ou menos, pessoal, como era o que eu estava fazendo no horário mais cedo, procedimento, bem, passo a passo? Sim, professora. Eu queria só que voltasse na última parte, né, que teve os cortes, só para eu conferir com o meu, Sim. só para isso. Tá. Deixa eu achar aqui. Gente, sai daqui, passarinho. Então, ficou assim, Suyan. Veja aí se está tudo ok. Aí vocês vão me dizendo, tá? Qualquer coisa. Leonardo tinha perguntado se eu podia cancelar esse termo aqui, Ropé-Rosé. Poderia, né? Porque a gente já falou que o escoamento era bidimensional e que não tinha nenhuma variação ao longo da direção Z. Mas vocês vão ver que esse cancelamento aqui não faz diferença nenhuma no nosso andamento. E aí eu nem mexi nele. Esqueci na hora e não mexi depois. Perfeito, professora, ficou igualzinho. Beleza? Pronto. Então, a equação que resultou para a gente de todas essas nossas considerações foi essa daqui, né? Finalmente, a gente ficou com essa equação aqui referente, né, à direção x como sendo a equação relevante para a gente, e a gente viu que nas demais equações, né, basicamente o que a gente tinha na direção y era que existia uma variação de pressão, e essa variação de pressão era por conta da carga hidrostática, né, pela altura da coluna do fluido, igual a gente viu lá em estática dos fluidos, né, então não tem nada de movimento contribuindo aqui na direção y, e na direção z, então nem existe esse gradiente de pressão, né. Além disso, se a gente olhar a figura, né, que orienta os nossos eixos coordenados, se a gente considerar que y é a direção vertical, né, de fato, normalmente a gente vai ter uma aceleração da gravidade apontando para baixo ao longo dessa direção y, né? Não tem aceleração da gravidade nem na direção z, nem na direção x aqui nesse nosso sistema, né? Então, tá tudo conforme, digamos assim, a natureza, né? Essa nossa dedução até agora. Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Percebam que aqui, qual é o nosso objetivo nessa questão? É determinar um perfil de velocidades, ou seja, como que a componente da velocidade varia. E aí a gente viu, né, ao longo das nossas considerações, que a componente da velocidade relevante para a gente era a componente da velocidade u, né? E ela estava variando aí ao longo do eixo y. Então, assim como a figura está mostrando aqui, ó, existe uma direção aí desse escoamento de fluido, né? Ao longo desse eixo x, mas o valor dessa componente da velocidade, ele varia em cada posição y dessa que a gente está trabalhando. Tá? Então, o perfil de velocidades do escoamento, na verdade, é um perfil de como a componente u da velocidade varia ao longo do eixo y, certo? Tranquilos? Ok. Então, veja só. Assim como a gente fez para a outra componente da velocidade, né, a componente v, a gente pode entender que a componente u também seria uma função de x, de y, de z e do tempo, né?
Mas, de acordo com as considerações que a gente viu aqui, as considerações que a gente fez, a gente pode dizer que ela não depende de Z, né, porque o escoamento é bidimensional, também não varia com a direção X, porque a gente já falou que o escoamento é plenamente desenvolvido, e nem tampouco com o tempo. Então, apesar de aqui na diferencial da equação direta do Navier-Stokes, isso daqui vir na forma de uma diferencial parcial de U com relação a Y, né, a gente vê que U ela é exclusivamente função de Y, ela não é função, essa componente da velocidade não depende das demais eixos coordenados nem do tempo. Então, a gente pode organizar aqui para, ao invés da gente ter essas derivadas parciais, a gente trabalhar com as derivadas totais, tá? Eu vou também rearranjar essa equação para que a gente já deixe o termo ρgx dividido pela viscosidade aqui do outro lado da equação. ρgx sobre a viscosidade mi aqui. Então, essa seria a nossa equação diferencial que a gente ia ter que resolver. E aí, para a gente chegar, né, no resultado desse nosso processo e efetivamente obter o nosso perfil de velocidades, o que a gente precisa fazer realmente é resolver essa equação aqui, ou seja, fazer essa integração duas vezes desse nosso essa nossa equação diferencial. Então, se a gente integrar essa nossa equação inicial aqui uma vez, né, sem aplicar limites de integração, né, integrar de maneira indefinida, o que a gente vai ter é que a gente vai sair da derivada segunda para uma derivada primeira, né? Aqui a gente vai ter uma dependência com a cota y, e eu preciso de uma constante, né? Já que eu não coloquei limites aí de integração, eu vou chamar aqui de uma constante C1, né? Fazendo a integração novamente, a gente sai da derivada do perfil para efetivamente o perfil de velocidades, né? E aí a gente tem a integração, né? Y fica y quadrado sobre 2. C1 agora, né? Fica C1y. E a gente precisa, então, adicionar uma outra constante, né? C2, para chegar, né, na forma do nosso perfil de velocidade. Ok? Então, esse perfil aqui, pessoal, eu gosto de chamar ele de um perfil genérico, tá? Eu chamo isso aqui de perfil de velocidade genérico. Ninguém chamou isso por mim, sou eu que boto esse nome mesmo. Por que eu chamo isso aqui de um perfil de velocidade genérico? Porque qualquer que seja a condição que esse sistema dessa mesma natureza estiver operando, né, ele vai se comportar dessa forma. Mas, na hora que eu atribuo as características do meu processo, na hora que eu aplico as condições de contorno que fazem a descrição daquele fenômeno em particular, né, a gente sai do perfil genérico para o perfil específico, onde a gente determina as constantes, né, apropriadas. Então, o próximo passo desse processo é efetivamente a gente falar quais são as nossas condições de contorno. E condições de contorno, pessoal, seja aqui, seja na transferência de massa, seja em qualquer condição aí do trabalho de vocês, né? Condição de contorno, ela é obtida da descrição do problema, né? Então, o que a gente tem aqui para esse nosso processo de condição de contorno? O que vocês me sugeririam aí?
valores de velocidade em pontos definidos, o que vocês acham que a gente pode extrair aí desse nosso desenho? A gente pode colocar um referencial do y de 0 até o y de cima, que seria o h. Isso, E perfeito. a velocidade de y no ponto 0 é o 2 e y em h é o 1. Perfeito. Então, nossas condições de contorno são exatamente essas, né? Quando o y ele for igual a 0, então a velocidade no ponto 0, ó, u de 0, ela vale usão 2, né? Usão 2 que aponta na direção do eixo negativo. Quando y for igual a h, a gente tem um valor de UH, né? Em que o U vale o 1, apontando na direção do X positivo, certo? Então, essas são as nossas condições de contorno. A gente vai substituir primeiro esta, né? Quando y é igual a 0, porque facilita a nossa determinação de valores das constantes aqui do nosso perfil genérico. E depois a gente substitui a condição quando y for igual a h, tá? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, cadê? Quando y for igual a 0, a gente tem aqui, ó, esse valor admitindo novo valor de 0, e esse y aqui também vira 0, né? Então, C2 assume o valor de o 0. O 0 a gente disse que era o valor da velocidade no ponto aqui, que é o 2, apontando para a direção negativa, tá? Vamos lá, vou colocar aqui menos usão 2. Tá? Então, o que a gente obteve dessa substituição, quando y é igual a 0, é que C2 vale o 2, menos o 2. Tá? Primeira condição de contorno. Quando a gente vier para a segunda condição de contorno, olha que beleza. A gente já tem, né, a informação de que C2 vale menos usão 2, né? Então, eu já posso usar isso aqui. C2 vale menos usão 2. E agora, que eu já usei essa informação, eu posso fazer a substituição de valor de y sendo igual a h, e qual que vai ser o valor de u de h. Então, o que a gente vai fazer é u de h, esse valor aqui vai virar h quadrado, C1h, e aí a gente tem o 2. E a gente sabe que esse valor aqui de u de h, né, o valor da velocidade quando a gente tem y igual a h, é usão 1. Então, a gente consegue ver que daqui a gente vai conseguir extrair o valor dessa constante C1. Tá? Eu vou duplicar aqui o slide e jogar isso tudo um pouco mais para cima aqui, para a gente terminar numa mesma página. Vou duplicar isso aqui. E aqui a gente vai conseguir determinar quem é o valor de C1. Então, C1 vai ficar o 2, o 1 mais o 2, né? Vou passar esse O2 aqui para o outro lado da equação.
Esses dois termos aqui, a gente pode dividir. Eu vou passar esse outro termo aqui também para o outro lado da equação, tá? Tá com um sinal negativo, ele vem para o lado de cá com o sinal positivo. Ok? O 1, passei o 2 para o outro lado, e passei esse outro termo que não depende de C1 para o outro lado também. Agora a gente vai dividir todo mundo por H. Então, C1 vai ser o 2 mais 1 sobre H. E aqui, ao invés de ter H ao quadrado, vai ficar simplesmente H. Tá? Então, esse seria o nosso valor da constante C1. E aí, a gente pode substituir C1 e C2 aqui para obter o nosso perfil de velocidades. Então, vou arranjar aqui nesse próximo slide, só deixando os valores de C1 e C2 e o perfil genérico, tá? Tá muito rápido, meu povo? Como é que tá aí? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar, sim. Vamos. Pronto. Então, ó, vou pegar aqui esse perfil genérico e vou substituir agora os valores das constantes que a gente obteve. Então, C1 vai ser todo esse termo aqui, vezes Y, e C2 é menos o 2. Menos o 2. Então, esse seria o nosso perfil aí, genérico, né, referente a esse nosso processo. É claro que a gente pode deixar isso aqui tudo bem mais bonito, né, mais organizado. Por exemplo, a gente pode juntar esses termos de ρ, g, x sobre mi, né, e aí a gente fica, por exemplo, com sobre 2mi, né, e aí a gente vai ficar com H, quer dizer, HY menos Y ao quadrado. Então, a gente já condensa aí esses termos. Se a gente continuar nessa perspectiva, ó, a gente também fica aqui nesse segundo termo com simplesmente o 2 mais o 1 vezes Y sobre H, né? Menos o valor de U2. Tá? Então, esse seria o nosso... Esse aqui seria o nosso perfil de velocidades que descreve aí esse nosso problema. Tá? Então, qual que é o intuito, qual que é o sentido de eu determinar um perfil de velocidades, né? Bom, se vocês se recordarem, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado nesses slides. Quando a gente calcula um perfil de velocidades qualquer, a gente, na verdade, tem uma gama de outras possibilidades de determinação de propriedades do escoamento. Por exemplo, a gente pode ter interesse em determinar a distribuição de tensões, né? Então, eu tenho um perfil de velocidade aqui, se eu multiplico esse perfil, derivo esse perfil e multiplico pela viscosidade, eu tenho como que a tensão se distribui ao longo do campo de escoamento. É uma informação que pode ser relevante. Eu quero saber qual que é a vazão volumétrica desse escoamento. Pego o perfil de velocidade, multiplico pela área através da qual ele escoa e integro. Quando eu fizer essa integração, a gente tem a vazão volumétrica.
Se eu calculo a vazão volumétrica, eu posso calcular a velocidade média. A gente vai ver que para alguns escoamentos, né, a gente tem relação entre essa distribuição de tensões e a queda de pressão, né? Então, tudo isso faz parte, né? Essa análise diferencial, ela pode nortear um monte de outras análises dos escoamentos. Deu para entender mais ou menos como que funciona, ou vocês ficaram com dúvidas sobre o procedimento? Digam aí. Essa questão que nós fizemos hoje de manhã, eu consegui entender tranquilo, graças a Deus. Querem fazer mais uma? E aí a gente encerra essa parte de mecânica dos fluidos. Como que está essa sensação de segurança de vocês a respeito desse último conteúdo? Que, na verdade, foi o último conteúdo que a gente viu, né? Mas a gente não fez exercício sobre ele. Seria bom a gente fazer mais um exercício, então. Então, vou fazer mais uma questão aqui, tá? Você volta lá no último slide da questão, só para terminar. Claro. Só uma partezinha. Deixa eu achar aqui, porque eu fui atrás daquela outra informação e... Será que era esse? Vamos lá. Esse aqui. Pronto, aí mesmo. A gente pode apresentar dessas duas formas, né, professora? De forma mais simplificada ou da outra forma você aceita de boa, né? É porque as duas são válidas, né? Obviamente, mas assim, quando você faz esse arranjo, a equação fica mais bonita, né? Você consegue visualizar melhor os termos, né? Pronto, eu já terminei, viu? Pronto. Os demais, posso? Deixa eu escolher aqui uma boa para a gente fazer. Vamos fazer essa daqui. Faz muito tempo que eu não faço essa questão. Pode até ser que eu erre alguma coisa. Então, é bom a gente fazer essas coisas para se lembrar como é que faz. Vamos fazer essa daqui? Ó. Considere o campo de velocidade bidimensional em regime permanente e incompressível dado por. Ele dá o campo de velocidade. V é igual a U e V, ele dá o valor de U e o valor de V, né? Em termos das funções aí dependentes de X e de Y. Ele pede para calcular o campo de pressão desse escoamento como uma função de X e Y. Então, deixa eu pegar aqui minha caixinha de ferramentas, né? Pegar aqui a equação de Navier-Stokes. Tem que fazer todas aquelas considerações primeiro, né? Sim, senhorita, não vamos deixar de fazer nada do nosso passo a passo.
Vou só botar tudo mais ou menos aqui perto, para não ficar passando muitos slides na... E aí vocês se perderem no meio do caminho. Então, vamos lá. A gente tem esse conjunto de ferramentas, né? Equação da continuidade e as equações de Navier-Stokes. Essa expressão aqui, pessoal, já é a resposta da questão, tá? Isso aqui já é o campo de pressão que a gente vai encontrar, tá? Eu vou deletar isso daqui porque a gente não precisa dessa informação agora, já que a gente vai justamente encontrá-lo daqui a pouco, tá? Então, tirar ele daqui e vou colocar a minha caixinha de considerações para funcionar. Então, considerações. As considerações, né, várias considerações já estão descritas aí no próprio enunciado. Primeira, a gente vai considerar o escoamento incompressível, já está dito lá. Então, essa massa específica, ela é constante, né? Segundo, a gente vai considerar o escoamento em regime permanente, conforme está dito lá. E aí, essa consideração nos leva a gente ter, né, essa ausência de variação de propriedades com o tempo. Então, ρ-ρt vai ser igual a zero. Ele nos diz que o escoamento ele é bidimensional no plano XY, né? Se é um escoamento bidimensional no plano XY, então a gente já pode inferir que não existe escoamento, nem velocidade, nem variação de propriedades, né, ao longo do eixo Z. ρ-z, assim como a componente W da velocidade, vão ser zero. E se existe um campo de pressão, né, pessoal, significa que a gente, obviamente, não pode cancelar os termos de variações de pressão. A gente quer justamente descrever como que é essa variação de pressão, tá certo? Então, a gente vai trabalhar aqui com nossas equações para poder chegar em mais simplificações, né, o máximo de simplificações que a gente puder, para poder, em seguida, trabalhar com as equações de Navier-Stokes, certo? Tá. Vou deixar assim. Então, num primeiro momento, né, a gente trabalha com a equação da continuidade, como eu falei para vocês. Nossa primeira equação de trabalho é a equação da continuidade. E aí, deixa eu pegar uma setinha aqui em algum slide anterior para poder cancelar as coisas. E aí a gente não tem muita informação sobre como que é o comportamento desse escoamento, né? Mas a gente sabe que ele é bidimensional, permanente, incompressível e tem essas características aqui do campo de velocidade. Então, já por ele ser um escoamento incompressível e que ocorre em regime permanente e bidimensional, né? Então, a gente já vai simplificar aqui algumas coisas, né? Primeiro, esse primeiro termo já não existe mais, a massa específica sai das derivadas parciais, e esse último termo também deixa de existir. Então, aqui, como a gente tem tanto um componente da velocidade, o componente U, que depende de x, como um componente V, que depende realmente de y, então a gente vai calcular essas derivadas parciais aqui, ρu, ρx e ρv, ρy, para poder já ter aí uma relação
alguma coisa que a gente possa usar nas etapas posteriores, tá? Então, ρu, ρx é a derivada da componente U com relação a x. Qual que vai ser o valor de ρu, ρx? A, né? Simplesmente A. Ρu, ρx vai ser igual a A. E ρv, ρy é a derivada da componente v da velocidade com relação a y. Quando a gente calcular aqui, isso aqui vai ser menos A também. Olha, maravilha. Realmente, as derivadas das componentes da velocidade deram exatamente o que a equação da continuidade vai prever. Ó, ρu, ρx tem que ser o negativo de ρv, ρy. Perfeito. A gente já sabe aí quais que são esses dois valores. Então, de posse dessas informações que a gente já tem agora, né? Só existe essa relação entre o ρv, ρx e ρv, ρu, ρx e ρv, ρy. A gente não consegue maiores simplificações daqui. A gente vai passar, então, para a equação realmente do Navier-Stokes, tá? De Navier-Stokes. Então, deixa eu apagar todo mundo aqui, exceto a setinha, e vou colocar aqui o conjunto de equações. Então, vamos lá. Primeira consideração que a gente tem algum corte realmente mais direto, né? A gente tem aqui as variações dos componentes da velocidade com o tempo, pelo escoamento sem regime permanente. A gente também vai cancelar todos os termos que tem a componente W da velocidade, bem como, né, as derivadas parciais com relação a Z. Eu vou botar essa setinha aqui de uma corzinha diferente, para a gente manter a estrutura que a gente já vinha fazendo, tá? Cancela aqui. Essa cor é azul, né, professora? É. Está relacionada ao número 3 aqui, né? Do escoamento nacional? Isso. E até onde eu consigo ver, pessoal, é isso que a gente consegue calcular até agora, certo? Esse é o máximo de simplificações que eu consigo chegar sem ter que trabalhar com as equações propriamente ditas, né? Só com base na equação da continuidade, nas considerações que foram dadas, é isso que a gente consegue simplificar. Então, percebam que tem muitos termos ainda relacionados, tanto à componente U quanto à componente V. A gente vai dar uma enxugada nesses termos, vai calcular essas derivadas e vai ver como que essas coisas vão se relacionando, tá bom? Então, vou cancelar, vou tirar aqui esse campo de considerações, porque agora a gente vai partir para uma parte mais matemática aqui do negócio, tá certo? Vou colocar aqui a equação e vamos lá. Massa específica que multiplica U, ρu, ρx. Vou escrever a primeira equação, tá? Essa aqui da dependência com x. U, ρu, ρx, mais V, ρu, ρy. Tem que ser igual a massa específica vezes Gx mais viscosidade que multiplica as derivadas segundas.
Então, quais são as derivadas segundas? Rho2U, Rho x2 e Rho2U, Rho y2. Essa seria a nossa primeira equação aqui ao longo da direção x. Eu vou botar a direção x numa corzinha verde clarinha, tá? E vou repetir o equacionamento numa corzinha um pouco diferente aqui para a direção y, certo? Eu vou deixar a direção y num tom mais de piscina, tá? Só para ficarem as equações diferentes. Então, aqui é x de verde, azul tá a direção y. Então, na direção y, a gente tem os componentes, obviamente, v da velocidade aqui, rho v, rho y, rho g, y também. Eita, eu esqueci os gradientes de pressão, né, meu pessoal? Como era que eu ia calcular o campo de pressão sem colocar os termos das variações de pressão, meu povo? Vou P, aqui é y, e do outro lado vou colocar aqui. Minha Nossa Senhora. X. Só para eu escrever as duas equações aqui. Confiram aí se está tudo ok, por favor. Estou colocando aqui os componentes V da velocidade na equação da direção X. Então, vamos lá. Rho vezes U, rho x, mais V, rho y, igual a rho gx, menos o gradiente de pressão na direção x, rho p, rho x, mais mi, derivada segunda de U com relação a x, derivada segunda de U com relação a y. Para a direção x, perfeito. Para a direção y ficou rho, U, rho v, rho x, mais V, rho v, rho y, é igual a rho GY menos gradiente de pressão na direção Y, mais mi, rho 2V, rho x2, rho 2V, rho y2. Tá? Posso apagar aqui a equação de Navier-Stokes? Pode. Então, pessoal, nas duas direções, o nosso objetivo é calcular como que essa pressão aqui ela varia, né? O nosso objetivo é calcular o campo de pressão, como uma função tanto das coordenadas, né, x e y. Então, essa seria as nossas equações de trabalho. Para a gente resolver isso daqui, eu sinceramente acho que o jeito mais simples que a gente tem é efetivamente calcular essas derivadas parciais, ρ, ρx, ρ, ρy, ρv, ρx, ρ2u, e aí a gente consegue ter um entendimento melhor, né, desse campo de velocidade e, consequentemente, né, de como essas equações vão funcionar. Então, vou escrever aqui a componente U da velocidade, né, U é igual a AX mais B, se essa é a nossa componente U, né, a gente já calculou ρ, ρx, mas eu vou escrever aqui novamente. A gente quer calcular quem é ρ, ρx. A gente quer calcular também quem é ρ2u, ρx2, né? ρ2u, ρx2. E a gente vai ter interesse nos equivalentes, né? Para a direção y também. Rho, ρx, mas a gente também vai querer ρu, ρy, bem aqui, né? Então, tá aqui. Essas seriam as nossas derivadas parciais de interesse aqui nesse nosso equacionamento, tá? Então, vamos lá. Vocês vão ver que é muito simples, tá? Rho, ρx, a gente já consegue ver que vai ser A, né? Derivada de ux
mais B com relação a X, fica só A aqui. Então, se a derivada primeira virou uma constante, a derivada segunda vai virar 0, né, pessoal? 0, isso. A derivada segunda aqui já é igual a 0. Mais um facilitador para a gente. Rho, Rho y, né, a derivada desse campo com relação a y já é 0. Então, a derivada segunda aí é que é 0 mesmo, né? Então, a gente já pode cancelar muitos termos aí com relação a essa componente da velocidade, tá? Então, vou pegar aqui minha setinha. E aí, o que a gente viu foi que Rho, Rho y era igual a 0. Rho 2u, Rho 2y era igual a 0. E olha que beleza. Rho, Rho x também era igual a 0. Então, dessa nossa primeiríssima equação aqui, muita coisa já veio de simplificação, né? Isso aqui já vai embora. Esse segundo termo já foi totalmente anulado. E aí a gente ficou com isto aqui para a gente trabalhar. Tá? Eu vou deletar aqui, por enquanto, essa direção X, tá bom? Essa direção Y. Depois eu retomo ele no slide seguinte. Então, daqui, ó, a gente vai poder substituir quem é a componente U, aqui é a X mais B, e Rho U, Rho X, a gente viu que era simplesmente o valor de A, tá? Então, esse gradiente de pressão na direção X, eu vou passar esse termo Rho Gx aqui com sinal negativo para o outro lado. Deixo aqui a igualdade. Posso ajustar aqui todos esses sinais, né? Na verdade, eu vou deixar isso aqui como AX quadrado, AX. Nem sei se vale a pena mexer nisso aqui. Eu vou ajeitar aqui esses sinais, tá? Esse termo aqui vai ficar com sinal negativo, esse termo com sinal positivo e esse com sinal positivo. Quando a gente fizer essa integração disso tudo com relação a x, eu tenho como que a pressão varia, né, com relação a x. Então, se a gente integrar essa expressão aqui, a gente vai ter a distribuição, né, como que a pressão varia com relação a x. Obviamente, se eu só fizer essa integração aqui, pessoal, eu não estou vendo os termos de dependência com y. Eu vou obter esses termos de dependência com y quando a gente for trabalhar a parcela azul, né? A parcela do lado de lá. Então, a integração aqui vai me dar a pressão como uma função de x, né? Mas eu vou precisar adicionar aqui uma constante qualquer que seja dependente de y, tá? Porque essa derivada, ela é parcial. Então, a integral desse termo aqui vai ficar ax, x quadrado sobre 2 aqui, né? Bx. É isso, meu povo? Eu estou fazendo errado. Acho que tá certo, hein? Espera aí. A quadrado, x quadrado sobre 2 e bx, é isso. Eu tirei esse a daqui para facilitar, tá? ABX. Então, quando eu integrar isso aqui também com relação a x, eu vou estar tendo uma multiplicação aqui, vezes x. Ó, eu vou colocar aqui em um verde escuro, destacando esse x aqui da integração, tá? Esse Gx, no caso, prof, é um valor numérico só do valor da componente x da gravidade, né? G de x?
O valor numérico da componente da aceleração da gravidade na direção x. Como ele não diz no problema, né, a orientação desses eixos, coordenados, nem nada, a gente não pode nem mexer nisso aí. Tá, porque eu fiquei pensando como estava gx, que se for uma função de x, aí na integração dá bronca, né? Mas no caso é só um valor numérico. O número o valor numérico, Tá bom. A componente da aceleração naquela direção. Então, vamos fazer o mesmo que a gente fez agora para a direção y. Cadê, meu Deus? Eu não acredito que eu fiz isso. Ai, Camila Pacelli, que ódio. Eu sumi com a equação, meu povo. Achei que eu tinha dado uma cópia, né, no negócio. Não dei. Vamos lá. V, GY, operou Y, componente V, componente V. Eu não acredito, eu te juro como eu não acredito que eu fiz isso. Vou botar aqui na corzinha que ele estava, um azulzinho. Só confirmar se está tudo certo. Rho, U, X, V, Rho, Y. Tá certo, eu tinha copiado. Ai, ótimo, graças a Deus. Então, sim. Então, a gente vai seguir o mesmo raciocínio que a gente fez lá para o componente U da velocidade, a gente vai fazer agora para o componente V. Né? No caso, agora, o componente V vale menos AY mais CX. V é menos AY mais CX. Então, ρV, a gente vai calcular ρV, ρx, ρ2V, ρx2, ρV, ρy e ρ2V, ρy2. Tá? Então, ρV, ρx, o primeiro termo, vai ser a derivada dessa função com relação a x. Vai dar simplesmente c. E a derivada segunda, ρ2V, ρx2, novamente vai ser... Cadê, meu Deus? O que aconteceu aqui? Vai ser zero. Tá? Quando a gente pegar esse componente V da velocidade agora e derivar com relação a y, a gente tem menos a, e a derivada segunda também sendo igual a zero. Certo? Vou pegar a setinha aqui para a gente poder cancelar os termos. Né? Principalmente aqui, ó, os de derivada segunda foram os termos que se tornaram zero. Então, a gente vai pegar o nosso perfil agora, tirar esses termos de derivada segunda, que viraram zero, né? E substituir as informações que a gente tem, de quem é U, quem é V e quem são as derivadas que a gente está considerando. Tá? Então, componente U da velocidade é AX mais B. ρV, ρx vale C. V é a componente V toda da velocidade, então, menos AY mais CX. E ρV, ρy é menos A. Então, essa foi a substituição aí desses termos que a gente já tinha informação aqui na nossa paleta, né? Então, vamos ver como que a gente pode fazer para facilitar a nossa integração aqui de todo mundo. Todo mundo está multiplicado pela massa específica do fluido, né? Todos esses termos. E a gente pode ir separando quem for os termos de x dos termos que vão ser de y, tá? Então, eu vou colocar ACX mais BC mais mesmo, né? Menos com menos ali do AX, do AY, fica A ao quadrado
y menos CAX. Né? Todo mundo está acompanhando essa conta? Vejam se eu não errei alguma coisa. ACX, BC, mais A2, né? Y, mais CAX. Então, ó, CAX aqui, vocês estão vendo que vai cancelar com aquele outro CAX, né? ACX aqui. Sim. Vai-se embora com esse CAX dali. Então, a gente ficou aqui com só uma dependência, na verdade, com Y em um único termo. E aí, novamente, a gente vai fazer a integração igual a gente fez na questão anterior. Então, uma integração aí, realmente, como é que se diz? Parcial, né? Em que a gente precisa de uma constante com relação a x, que precisa ser adicionada. Eu não vou nem chamar de C, eu vou chamar de JX para ser uma constante, tá? Que não está aparecendo no vocabulário dessa questão. E aí, integrando isso com relação a y, a gente fica com aqui y ao quadrado sobre 2. Eu tinha esquecido de passar esse termo para o outro lado da equação, né? Mas já deu certo aqui. Então, esse seria o nosso perfil de velocidades, de pressões, né? A distribuição de pressão ao longo dessa direção Y. E aí, como é um campo de pressão, né? Falta um Y ali no ρ, não? Menos ρ, GY vezes Y. É isso mesmo. Correto, obrigada. Então, como a gente tem um campo de pressão que é função das duas, né? Dos dois eixos coordenados, na verdade, essas duas equações elas têm que se orquestrar para descrever, né, esse campo de pressões. Opa, rapidinho, só me diz de novo como foi que tu colocou esse J aí? Isso aqui, eu não estou fazendo uma integração aqui de ρP, ρY. Uhum. Então, se é uma derivada parcial com relação a Y, e a pressão ela depende de outras variáveis, eu tenho que acrescentar uma constante que represente toda essa dependência com a outra variável, né? Ah, entendi, perfeito. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei uma constante que depende de x. E aí, da mesma forma, no slide anterior, a gente tinha colocado uma constante, eu vou colocar um J aqui também, tá? Para não misturar com o C aqui, que depende de y, tá? Então, esse campo de pressão, ele tem que obedecer essas duas condições, né? Essas duas equações que a gente obteve. Então, a gente tem a dependência da pressão com a coordenada y e a dependência da pressão com a direção x, tá? Então, vamos ver qual era o campo de pressão que ele queria que a gente descrevesse para a gente ver se a gente chegou, tá? Deixa eu botar aqui, igualzinho tá na forma de cima, P de x igual a constante com relação a y aqui. Aqui ficou um sinal negativo. Eu errei algum sinal, pessoal? Vocês viram se eu errei? Vamos conferir? Ó, porque aqui está um termo positivo e o outro está negativo, mas não sei se está certo ou errado, né? Bora ver se eu não errei alguma coisa aqui. Esse termo aqui tem que ficar negativo, né? E ρ GY vem para cá com um sinal negativo. Quando eu passo para o outro lado, mas tem esse menos daqui, então ele tem que ficar positivo. Exatamente como na equação da x. Menos
que mais? Entenderam o que aconteceu? Quando eu fui fazer essa separação de variáveis, eu tinha esquecido de passar esses termos para o outro lado da equação. Então, deixa eu fazer aqui para deixar bem anotado e ninguém se perder depois. Esse termo aqui, na verdade, ρ y, ele vem para cá com um sinal negativo, aqui fica o igual, né? Só que tinha um menos da equação. Para eu tirar esse menos da equação, esse termo fica positivo. Eita, meu Deus. E este fica negativo. Então, a gente integra efetivamente essa expressão última aqui. Bom, então era esse o campo de pressão, né? Vamos ver o que tinha como resposta da questão? Para ver se a gente chegou nela. O campo de pressão como uma função de x e de y é ρ que multiplica menos A2x2 sobre 2, menos A2y2 sobre 2, perfeito, a gente tem esses dois termos aqui, né? Menos ABX, menos BCY. Todo mundo aqui, ó, o sinal negativo está multiplicando a massa específica. E ele colocou aqui mais uma constante C1, né? E aí, essa constante C1, ele não determinou. Eu não sei por que por que não apareceu aqui esse termo de massa de aceleração da gravidade. Ele deve ter considerado que só tinha aceleração Z, né? Eu acho. Pode ser, né? Porque a gente, na verdade, não tem uma informação da descrição geométrica do problema. A depender dela, sim, pode ser que você só tenha aceleração da gravidade ao longo de Z. Aqui a gente não tem como saber. Ok, pessoal? Deu para ficar aí mais tranquilos, né? Essa questão eu achei mais difícil do que a outra. Porque essa você teve que calcular as derivadas, né? Teve que ter um jogo aí de matemática, saber onde que você tinha que parar para poder trabalhar esses aspectos, né? Ela é um pouquinho mais difícil mesmo. Tu não vai botar na lista assim não, né, professora? Monstruosa desse jeito. Mulher Suian, todas essas questões de Navier-Stokes ficam grandes. É impossível. Elas ficam grandes porque a própria equação é muito grande, né? Aí, quando a gente se dana a escrever, essas bichas tudo fica muito grande. Mas se acalme que vai dar tudo certo. Dúvidas, meu povo, com relação a essas coisas? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha aí, dar uns 10 minutinhos de pausa para a gente poder voltar para a parte de transferência de calor. São 2 horas agora. Beleza. Beleza? Show de bola. Eu gravei isso daqui? Eu gravei? Olha, tá gravando ali, tem um botãozinho vermelho. Graças a Deus, está gravando mesmo. Então, a gente volta já já.